Você sabe quando escolher o tipo de gráfico de colunas adequado? Seja ele o gráfico de colunas agrupado ou clusterizado, o gráfico de colunas empilhado, o gráfico empilhado 100%, ou mesmo como inserir contexto dentro dos seus gráficos, comparando, por exemplo, com uma meta ou com uma média, ou destacando valores que estão acima e abaixo da média de maneira automatizada, ou mesmo destacando aqueles maiores e menores valores para poder demonstrar uma determinada avaliação. Se você ainda não sabe sobre isso, fique comigo que neste vídeo eu vou te ensinar passo a passo como utilizar corretamente os gráficos de coluna aqui dentro do Excel. Nesta aula, veremos diversas aplicações de um dos principais tipos de gráficos do Excel. Estou falando aqui do gráfico de colunas. E aí eu vou trazer exemplos do gráfico de colunas clusterizado, que está aqui nessa tela. Depois, o gráfico de colunas empilhado, gráfico de colunas empilhado 100% e também informações importantes sobre a inserção de contexto quando nós vamos criar os nossos gráficos, tá? Então, além de entender como gerar o gráfico em si, nós veremos sobre as suas personalizações, sobre como e quando utilizar cada tipo de gráfico. E ao longo do nosso módulo, ao longo aqui do nosso conteúdo, nós teremos a utilização de outros tipos de gráfico. Eu estou aqui com uma tabelinha que tem o resultado final e eu tenho a minha tabelinha com a estrutura inicial para que a gente possa começar a construção dos nossos gráficos. Como eu disse, o primeiro deles será o gráfico de colunas. E aí eu já trouxe algumas tabelas que trazem aqui determinadas informações. E nós vamos utilizar essas tabelas para poder gerar os nossos gráficos. A primeira tabela que a gente vai ver é uma tabela que mostra uma evolução dos meses de janeiro até junho. Então tem informações aqui temporais e o gráfico de colunas é interessante para isso. E eu tenho aqui duas outras colunas. Uma para o equipamento 1, uma para o equipamento 2. E essas colunas representam falhas que esses equipamentos tiveram ao longo dos meses. Vou até colocar aqui em cima como se fosse um título da tabela. Falhas dos equipamentos. Ok? Então, essa tabelinha está representando falhas que esses equipamentos tiveram ao longo dos meses. E para poder fazer a geração deste gráfico, a gente precisa selecionar os dados que irão compor o gráfico. Então, eu acabei de selecionar aqui. Clicar em Inserir e, na sequência, eu tenho várias opções de gráfico. Nós iremos trabalhar nesta aula com os gráficos de coluna. E aí já observe, tá? O gráfico de coluna ele tem uma versão 2D e ele tem uma versão 3D. Via de regra, sempre utilize a versão 2D, pois ela vai te possibilitar trabalhar melhor com os seus gráficos. Apesar do visual 3D, a princípio, chamar um pouco mais de atenção, muitas vezes ele pode gerar uma confusão e nem sempre ele tem todos os recursos necessários, sobretudo quando nós vamos fazer comparações entre situações com contexto. Nós veremos isso ao longo do nosso conteúdo. Observe que neste mesmo grupo do gráfico de coluna, nós temos também o gráfico de barra e teremos uma aula só para ele. Mas basicamente a lógica é muito parecida com o gráfico de coluna, só que ele está com uma orientação de eixo diferente. O gráfico de coluna ele está aqui na vertical. Então, a coluna ela vai crescendo para cima ou para baixo e o gráfico de barra ele está na horizontal. A coluninha está deitada, então ele vai crescendo para a direita ou para a esquerda. Então, dentro dos grupos de gráficos de colunas, eu tenho o gráfico de coluna agrupado, que também é chamado de clusterizado, por isso eu trouxe até o outro nome dele aqui, para quando você ver em outra referência. Eu tenho o gráfico de coluna empilhado e o gráfico de coluna empilhado 100%. O primeiro que nós iremos utilizar é o gráfico de coluna agrupado, também chamado de gráfico de coluna clusterizado. Para ficar mais fácil, vou colocar inclusive entre parênteses agrupado para você não se esquecer. Neste tipo de gráfico, eu estou fazendo como uma comparação direta entre as minhas duas séries, equipamento 1 e equipamento 2. E mês a mês eu tenho essa comparação. Isto é, eu consigo visualizar em cada um dos meses qual foi o equipamento que teve mais falhas e qual foi o equipamento que teve menos falhas. Então, neste tipo de gráfico, eu tenho uma comparação direta entre as duas séries e eu tenho essa comparação dividido aqui em períodos neste nosso caso.
Então, eu observo muito facilmente que quando a coluna laranja está maior, significa que o equipamento 2 teve maior volume de falhas naquele respectivo mês. Já quando a coluna azul está maior, significa que o equipamento 1 teve um maior quantitativo de falhas naquele mês que nós estamos observando. Ok? Uma segunda análise possível neste gráfico é eu utilizar a coluna da mesma cor para verificar se na evolução dos meses houve aumento ou diminuição. Por exemplo, se eu pegar a coluna azul, no mês seguinte ela está maior, então houve aumento. No mês seguinte, março, ela continua aumentando. Abril continua aumentando. Em maio já caiu. Então, ele também me permite ter essa análise? Sim, mas aqui seria, sobretudo, mais adequado um gráfico de linhas, que nós veremos na sequência, para poder representar essa evolução das falhas. Neste intuito do gráfico de coluna que a gente criou, o gráfico agrupado, o objetivo principal é fazer aqui esta comparação direta, o que não quer dizer que é possível gerar outras análises sobre ele, ok? Algumas personalizações que são extremamente importantes quando a gente gera os gráficos. Vamos fazer aqui algumas personalizações básicas. O primeiro de tudo é o título. O título é extremamente importante para simbolizar sobre o que você está falando. Então, eu vou dar um título explicativo dentro deste gráfico. Vou chamar de Análise de Falhas dos Equipamentos. E aí eu, inclusive, poderia colocar mais contexto. Por exemplo, poderia incrementar a informação colocando no primeiro semestre, visto que eu tenho informações de janeiro até junho. Seria mais legal ainda se eu soubesse a qual ano se refere, para poder dar ainda mais contexto aqui para as minhas informações, tá? Então, análise de falhas dos equipamentos. Não vou colocar aqui neste momento do primeiro semestre, não, mas daria um contexto extra para a minha análise. Isso também é sempre importante de ser avaliado, se esse contexto extra fará sentido aqui para você. Beleza? Outras coisas importantes. Quando eu insiro um gráfico, ele tem um eixo, e aqui eu tenho meu eixo Y, e aqui eu tenho meu eixo X. O meu eixo X está me trazendo o nome dos meses. O meu eixo Y está trazendo a quantidade de falhas que eu tive em cada um dos equipamentos. O eixo X no gráfico de coluna serve então para categorizar cada um desses grupos, e o meu eixo Y serve para dar os valores de cada uma aqui das minhas colunas. Esses valores, além de estarem aqui no meu eixo Y, eles podem também estar presentes diretamente em cada uma das colunas. Como? Ao clicar com o botão direito nela, existe uma opção chamada Adicionar rótulo de dados. Clicando nessa opção, observe como a informação apareceu acima da coluna. Clicando mais uma vez com o botão direito, agora sobre a coluna azul, adiciono novamente o rótulo de dados e tenho essa informação também presente na coluna azul. Beleza? Está mais fácil ainda, obviamente, de interpretar aquelas informações. Em geral, quando você atribui um rótulo de dados diretamente aqui no seu elemento visual, na maioria das vezes, o eixo de valores passa a ser dispensável. Isto é, você não precisa dele. Eu posso simplesmente clicar sobre ele e deletar. Ok. E na maioria das vezes, neste caso também, essas linhas de grade que serviam anteriormente para mostrar aproximadamente a posição daquela linha, então aqui essa linha representa a posição dos valores 30, ela também passa a ser dispensável quando eu não tenho essa exibição aqui do meu eixo. Então, eu vou excluir o eixo e também vou excluir a linha de grade. Desta forma, o meu gráfico fica um pouco mais limpo e é um modelo bastante interessante de visualização. Ok? Esses valores dos rótulos eu posso personalizar, clicando com o botão direito, formatar rótulo de dados, eu posso modificar a posição, por exemplo, central, extremidade interna, base interna ou extremidade externa. Aqui ele está na extremidade externa e é a posição que eu acho que fica mais interessante também. Eu posso personalizar outras informações de exibição do rótulo e veremos isso de acordo com o tipo de gráfico. Mas aqui ele está me mostrando o valor. Eu poderia também indicar o nome da categoria, ficaria sem sentido. O nome da série também ficaria sem sentido. Poderia forçar este rótulo a trazer informações de outros valores com esta opção de valor a partir das células, que não é o caso agora, mas também existe e temos conteúdo sobre isso no nosso curso, ok?
Outros recursos importantes quando você acessa essa configuração de formatação está aqui nesses outros ícones. Então, o primeiro ícone está me trazendo informações ali do rótulo, ok? Vou fechar aqui as personalizações dos rótulos. Beleza, você também poderia modificar a fonte do rótulo clicando sobre ele. Você pode definir uma outra cor da fonte, mas em geral, o preto ou o branco, que vão dar o contraste com o fundo do seu gráfico, costumam funcionar melhor. Então, vou deixar aqui o preto, ele vem meio que num cinzinha, deixei ele com a informação preta. Observe que com o rótulo selecionado, inclusive, você pode clicar aqui no preenchimento, esse baldinho de tinta, e colocar ali um preenchimento para ele. Em algumas situações, isso pode ser útil, tá? Então, poderia deixar dessa forma? Poderia. Não ficou ruim, não. Vou até deixar aqui por enquanto, qualquer coisa a gente muda depois, mas é mais para você ver outras possibilidades de recursos. Beleza? Quando eu gero um gráfico, a minha coluna ela vem ali com uma largura padrão. Então, eu tenho duas configurações de espaçamento aqui que são importantes. A primeira delas, o espaço existente entre cada um dos meus meses, que estão aqui dispostos nas linhas, né? Eles são traduzidos aqui no meu eixo X. Então, existe este espaço e existe também o espaço entre as séries de um mesmo grupo. Então, janeiro é um grupo, fevereiro é outro grupo. E existe um espacinho aqui entre janeiro e fevereiro, ok? E esses dois espaços nós conseguimos personalizar. Como fazer isso? Botão direito, formatar série de dados. Aí eu tenho duas configurações. A primeira delas que nós iremos mexer será na sobreposição de séries. Está aqui menos 27%. Então, esse espaço é de menos 27%. Significa que se eu zerar, automaticamente ele vai ficar um encostado no outro. Se eu coloco, por exemplo, menos 2%, vai ficar um espacinho pequenininho. Se eu coloco um valor positivo, por exemplo, 80%, uma vai ultrapassar o outro e vai ficar ali de uma maneira que não tem sentido para esse gráfico, tá? Então, neste nosso caso, vou colocar aqui menos 5, para ficar um espaço pequenininho entre cada uma das minhas séries, o equipamento 1 e o equipamento 2, e eu vou ter aqui também uma outra configuração que é a largura do espaçamento. E qual é essa configuração? Essa largura de espaçamento é a largura entre os grupos. Então, janeiro é um grupo, fevereiro é outro grupo e assim por diante. Essa largura está ali de 219%. Quando eu diminuo essa largura, por exemplo, 50%, automaticamente a minha coluna se alarga para que o espaço entre estes dois grupos fique de 50%. Ok? Então, aumentar a largura da coluna, em geral, é algo que fica mais positivo visualmente. Vou deixar aqui no 75%, acho que vai ficar interessante. Vamos ver como ficou aqui o nosso gráfico. Desta forma, achei que ficou legal, consigo ter as informações de forma clara sobre aquilo que eu queria. Você também pode modificar o estilo do gráfico em termos de cores, etc. E como fazer isso? Clicando sobre uma determinada coluna, você pode vir na guia Formatar e mudar a cor dela. Por exemplo, coloquei aqui um vermelho. Peguei agora o equipamento 1 e vou colocar aqui o roxo. Então, você pode modificar as cores também, dessa forma, selecionando as suas colunas. Pressionei Ctrl Z, porque eu vou deixar a cor padrão, achei que ficou interessante. E outras configurações de estilos, você tem acesso aqui na opção Design do gráfico. Clicando em Design, existem alguns estilos pré-definidos do Excel, que eu particularmente não gosto, tá? Eu prefiro configurar eu mesmo o estilo. Mas você pode ir passando o mouse para ver se você encontra até ideias sobre configurações que você acha interessante, ok? Então, existe essa opção também de você visualizar alguns designs pré-definidos. Por exemplo, esse estilo 14, ele está até parecido com o que a gente configurou, só que ele tem uma sombra na minha coluna. Ah, gostei dessa sombra, vou implementar ela. Cliquei na coluna, venho aqui em Formatar, e aí eu tenho efeito de forma, e eu tenho vários efeitos. Por exemplo, indiquei a sombra, cliquei no azul, efeito de forma, indiquei a sombra também. Então, poderia ser uma situação interessante? Poderia. Achei que ficou legal? Mantenho. Se não achou que ficou legal, retire, ok? Clicando no gráfico ainda, lá na guia Design, é interessante que você explore outras opções. Você tem, por exemplo, uma opção chamada Layout Rápido. E você tem alguns layouts de configuração do gráfico que vão além da parte de configuração. Por exemplo, mostrando uma tabelinha abaixo ali das minhas colunas.
Então você tem algumas opções de layout para você analisar se fará sentido. Eu também prefiro configurar isso manualmente, personalizar. Em adicionar elemento, você tem também opções de elementos que você pode adicionar, título de gráfico, eixo, tabela de dados, que é aquela tabelinha que apareceu ali embaixo, por exemplo, enfim. Tem várias opções que podem ser legais e também é possível acessar essas opções em geral clicando sobre o gráfico e eu tenho aqui essa opção com um maisinho, clicando sobre ele eu vejo coisas que eu posso adicionar aqui dentro do meu gráfico. Legal? Quando a gente está falando de gráficos, é muito interessante que você tenha essa visão de que é importante explorar as opções, testar, ver como fica, para você ir pegando cada vez mais base para construir os seus gráficos. Ainda com o seu gráfico selecionado, na guia Design do Gráfico, tem uma opção legal, que eu vou mostrar ela aqui agora, que é chamada de alternar linha e coluna. Quando eu faço isso, é como se internamente ele invertesse a orientação da minha tabela de referência e modificasse o tipo de gráfico. Olha só, alterei, observe que agora ele gera um grupo para o equipamento 1, um grupo para o equipamento 2. E eu tenho mês a mês a evolução daquelas informações. Agora fica mais claro eu ver essa evolução que eu comentei lá no início do vídeo, apesar que eu ainda acho que é mais interessante com o gráfico de linhas, mas também é uma possibilidade dentro das suas configurações. Mas vou deixar no formato padrão e depois vamos passando por outras. Beleza? Dando sequência, eu tenho uma outra tabela em que eu tenho aqui determinados clientes, a quantidade de pedidos dele no Sudeste e a quantidade de pedidos deles no Nordeste. E agora eu quero gerar um gráfico para apresentar essas duas informações. Se eu faço aquele gráfico de coluna que a gente acabou de fazer, o gráfico de coluna agrupado, é a mesma lógica de comparação que eu mostrei anteriormente. Só que agora eu tenho um grupo com cada um dos clientes e eu tenho cada uma das regiões para compará-las diretamente. Só que agora eu não quero fazer esse tipo de comparação. Eu quero que essa tabela, sim, mostre essas informações de cada um ali dos clientes em cada uma das regiões, mas vou utilizar um outro tipo de gráfico. Vou clicar aqui em alterar tipo de gráfico e o gráfico que eu vou utilizar será o gráfico de coluna empilhado. Então veja, no gráfico de coluna clusterizado ou agrupado, uma coluna aparece ao lado da outra. Quando eu tenho o gráfico de coluna empilhado, os valores deste gráfico aparecem empilhados, isto é, um acima do outro. E aqui eu tenho o valor de um determinado cliente, por exemplo, a Amazon, e o resultado no Sudeste e no Nordeste. Este gráfico está me trazendo, sim, a barrinha de cada um deles, porém empilhados, para que eu possa também ter a percepção do valor total. Então vamos fazer algumas personalizações e interpretar esse gráfico. Primeiro de tudo, eu vou alargar o tamanho das minhas colunas. Então, botão direito, formatar a série de dados, vou colocar aqui 50%. Beleza. Agora eu vou adicionar um rótulo de dados. Adicionei o rótulo, botão direito, adicionei o rótulo. Show! Agora eu tenho esse rótulo que veio com uma cor que não está interessante. Cliquei sobre ele, venho aqui na minha fonte, vou colocar branquinho. Pego o de cima, coloquei branquinho também. Interessante. Vamos dar um título para esse gráfico. Vou chamar de análise de composição dos pedidos. Beleza. O que eu estou mostrando neste gráfico? Que eu tenho um determinado cliente e relacionado àquele cliente eu tive 47 mil pedidos no Sudeste e 24 mil pedidos no Nordeste. Somando as duas regiões, ele fica aqui acima dos 70. Então, essa linha de grade está me ajudando a trazer este valor do somatório. Então, esta linha de grade e este eixo, neste momento, estão úteis. Eu não vou removê-los, porque senão eu teria que ficar fazendo continha. 47 mais 24 vai dar próximo de quanto? Próximo de 70. Então, este eixo, neste momento, está me ajudando. Inclusive, quando eu vou optar por manter esse eixo, eu gosto até de aumentar as linhas de grade. Clicando aqui no maisinho, linha de grade, e vou colocar o horizontal secundário, porque aí eu tenho uma divisão maior para ter dimensão deste valor total. Professor, não gostei, achei que não ficou interessante. Você pode modificar. Inclusive, é possível deixar a cor dessas linhas de grade diferente, por exemplo. Posso clicar sobre ela, cliquei aqui na linha de grade principal e veja aqui na guia formatar,
eu tenho aqui outros estilos. Eu posso colocar ali uma linha de grade um pouquinho mais forte para poder mostrar mais claramente aquela percepção de valor total. Você pode colocar também, tá? Então, é possível trazer algumas configurações de formatação que podem ser úteis. Seja com a definição aqui de um estilo diferente, que basicamente tem informações da cor, ou mesmo expandindo essas configurações, clicando em formatar seleção, você poderia colocar aqui outras configurações mais detalhadas. O tipo de traço eu quero tracejado, pontilhado. Coloquei ele pontilhado. Não é o que eu quero fazer, mas você poderia configurar aqui também outras opções interessantes. Vou pressionar Ctrl Z, porque neste momento eu quero a minha configuração aqui, com essa linha de grade um pouquinho mais suavizada. Ok? Então, este é o gráfico de coluna empilhado, onde eu tenho sim uma comparação da representatividade de cada uma das minhas séries, numa determinada categoria, num determinado grupo, mas com a visão de que este somatório me reflete algo a mais. Eu tenho um todo ali também. Então, este tipo de gráfico me traz uma comparação proporcional aqui da minha região Sudeste e Nordeste, mas, sobretudo, eu consigo, olhando para este gráfico, visualizar qual desses clientes teve o melhor resultado geral. Ou seja, qual o cliente teve maior volume de pedidos? Eu vejo que é a Amazon, porque a soma das duas partes dessa coluna me mostram que claramente não tem ninguém na mesma linha da Amazon. Todos os outros estão abaixo. Então, eu tenho uma comparação direta entre cada um dos clientes. Quanto maior a coluna do cliente, maior o resultado. E eu tenho também uma comparação proporcional daquilo que gera a composição daquele cliente. Tá claro? É importante aprofundar nessas análises, observar o gráfico que você está gerando e tentando pensar o que ele está me refletindo. É isso que vai fazer com que você tenha mais qualidade ao criar os seus próprios visuais, suas próprias análises. E aí vamos aqui para o de baixo. Professor, eu vi que você fez o gráfico de coluna empilhado e eu vi que existia uma opção chamada gráfico de coluna empilhado 100%. Olha só, quando eu gero um gráfico de coluna empilhado 100%, eu tenho uma configuração razoavelmente parecida. Primeiro eu vou aumentar a largura dessa coluna, vou deixar aqui no 50%. Vou adicionar também o rótulo de dados. Beleza. Vamos deixar ele aqui branquinho. Beleza, tem essa informação aqui dessa forma. Observe, este tipo de gráfico me traz todas as colunas chegando aqui no 100%. Por isso que ele é chamado de gráfico de colunas empilhado 100%. Porque o objetivo dele é mostrar, dentro daquele grupo, que aqui é o cliente, como que está essa distribuição. Analisar cada um dos clientes de maneira mais individualizada. Então, eu não estou comparando diretamente o tamanho de cada um dos clientes, a soma dos pedidos de cada um, igual foi no gráfico de cima. Eu quero visualizar, sobretudo, dentro daquela parte que é o próprio cliente, como que foi a sua composição. Então, eu vejo, por exemplo, que dentro da Amazon, o Sudeste representa aqui em torno de 65%. Eu vejo que, por exemplo, que no Ricardo Eletro, o Sudeste representa até um valor parecido, apesar de ter um valor absoluto menor. Então, existe uma comparação relacionada ao percentual dentro do próprio grupo de informações. Só que isso, por muitas vezes, não fica fácil interpretar. Então, para este tipo de gráfico, eu prefiro que estes valores sejam mostrados também de forma percentual. E como que a gente pode fazer isso? Olha só, eu vou modificar um pouquinho este gráfico. Para isso, eu vou criar outras duas colunas. Copiei e colei aqui. Só que eu vou chamar de Sudeste percentual e eu vou chamar de Nordeste percentual. Ok? Vamos deixar aqui com a formatação percentual. Eu quero saber o quanto 47.467 representa do todo da Amazon. Qual que é a conta que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dividir o valor do próprio Sudeste pelo valor total da Amazon. E qual é o valor total da Amazon? Eu faço aqui uma soma dos dois valores, Sudeste e Nordeste. Então, esta soma vai me dar o valor total da Amazon. Eu vou pegar o valor do Sudeste para descobrir o quanto o Sudeste
representa deste total. Enter. Representa 66%. Ok? Para descobrir o Nordeste, mesma coisa. Eu vou pegar o Nordeste e para descobrir o quanto ele representa do total da Amazon, vou dividir pela soma dos dois valores. Isso aqui é matemática. O Sudeste representa 66 e o Nordeste 34. Posso até diminuir ou aumentar as casas decimais para ficar ainda mais absoluto o meu valor, mais objetivo, para ficar ainda mais claro o meu valor, e aí vou arrastar para todo mundo. Então agora, lembra que eu comentei? A Amazon é na faixa de 65%, de fato é 65,83%. Mas como que eu posso jogar estes valores dentro do meu gráfico? Poderia fazer o próprio gráfico diretamente com eles, selecionando as colunas do percentual, ou, para você entender mais o recurso, botão direito, formatar rótulo de dados, vou indicar aqui valor a partir das células e estou fazendo o rótulo do Nordeste. Peguei aqui o laranjinha. Nordeste, eu vou indicar a composição do Nordeste. Vamos pegar aqui a coluna com os valores do Nordeste. Ok. Trouxe o valor e eu tenho também valor absoluto. Não quero valor absoluto, só o percentual. Tirei aqui e agora eu tenho aqueles valores refletidos. Amazon 34,17, Carrefour 50,47 e assim por diante. Faço o mesmo embaixo. Quero o valor a partir das células, seleciono o intervalo, ok. E não quero mostrar o valor absoluto. Vou retirar o valor absoluto, deixando só o percentual. Desta forma, tenho um gráfico com a simbolização de fato dos valores percentuais. Acho que fica mais representativo. Este gráfico vou renomear para análise percentual da composição dos pedidos por regional e cliente. Beleza. E aí você pode pensar sempre em nomes que façam mais sentido para aquilo que você quer apresentar. Seria legal, inclusive, que se eu estivesse construindo um relatório, eu mostrasse este gráfico e este outro abaixo. Seria uma composição, uma união que seria interessante. Ok? Me conte aí nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar esse título aqui só para você ver uma configuração diferente. Negrito, sublinhado e vou deixar com a fonte preta. Ok, ficou desta forma aqui. Quero retirar o contorno do gráfico? Posso retirar. Cliquei sobre a bordinha deste gráfico, venho formatar, contorno, sem contorno. Ficou dessa forma. Assim como você também poderia colocar até uma tela de fundo para ele. E faremos isso depois. Eu quero que esse gráfico, o fundo dele, seja ali escuro. Coloquei ele escuro, mas aí obviamente eu teria que modificar a cor dos meus elementos. Teremos outras oportunidades para mostrar esta informação. Beleza? Quero deixar o gráfico todo em 3D. Antes a gente colocou a coluna. Cliquei aqui na borda do gráfico, venho em formatar, efeito de forma, e eu tenho ali sombra, projetei o gráfico, ficou desta forma aqui. Vou deixar dessa maneira para você ter aí possibilidades diferentes. Tá legal? Opa! Curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.